Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã hoje gloriosa, um friozinho delicioso e juntos vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E o tema hoje é: você é o joio ou você é o trigo? Aqui em Mateus 13, de 24 a 30, iremos aprender mais um pouquinho com Jesus em relação à palavra. Amém? Bom dia, Nai, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje estaremos então aprendendo mais um pouquinho. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Senhor, pela oportunidade de trazer novamente mais um pouquinho da Tua palavra de forma rápida, simples e direta, e que esta palavra venha como flecha rumo ao alvo em nossos corações. Que o Senhor venha me conduzir, Espírito Santo, na Tua graça, na Tua revelação, no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E aqui a palavra diz, através de uma parábola, a qual já vem sendo, dita desde a semana passada, e o próprio Jesus diz: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Ou seja, aqui está dizendo que é aquela palavra que é dada e é construída e semeada em nossa mente, em nosso coração, e damos a importância de cuidar desta palavra para que ela venha realmente dar os frutos. E aqui as nossas escolhas é bem clara. O fruto que eu posso plantar é o trigo, que ali as suas sementes dá na estação certa e produz então, o trigo tem as sementes verdadeiras, ou podemos ser como o joio. O joio nada mais é do que uma imitação do trigo, mas não tem semente alguma dentro de si. E ali, na hora da separação, coloco o joio e o trigo, e na torra, na queimação ali, o joio, ele é queimado. Mas o trigo, e fica sementinhas para que possa realmente o fruto daquilo dar de fato o resultado do que precisamos. E aqui Jesus diz que numa noite, enquanto ali todos dormiam, o inimigo veio e semeou então tanto o joio quanto o trigo. E ali aquela plantação, ela começou a crescer. Começou a crescer, e aí o joio também, Porque em meio à plantação verdadeira, que era onde existia o trigo, veio alguém, também lançou a semente do joio. E os servos do agricultor vieram e contaram ali ao patrão. E aí o patrão falou assim para ele, como assim? Quem semeou, de alguma forma essa semente do joio? Porque eu plantei trigo, E ali, daí disseram que foi o inimigo. Foi o inimigo porque você já tinha plantado ali a semente verdadeira do trigo, que dariam seus frutos, e o inimigo veio lá e plantou o joio, E aí, então, o servo pergunta: devemos arrancar o joio, Perguntaram os servos. E aí ele falou: não. Por quê? Ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. E depois junte o trigo e os guarde no depósito. Ou seja, o joio e o trigo podem até crescer juntos, mas na hora da separação,
Um dará fruto e o outro não. Então o joio levará ali para ser queimado, né? E o trigo para de fato acontecer o propósito daquilo que é o trigo. E o trigo a gente sabe que pode fazer inúmeras coisas, pães, bolo, farinha, né? Massas, tem tantas utilidades para o trigo. E assim, essa comparação dessa parábola é a minha vida e a sua vida. Porque no reino de Deus existe a pessoa que verdadeiramente conhece a Jesus e vai caminhar o trigo, né? Vamos colocar assim, essa pessoa que é chamada trigo, ela irá caminhar dentro dos propósitos, dentro dos princípios, dentro da obediência, dentro da palavra, dentro da renúncia dia após dia, daquilo que não é da vontade do Pai, né? Enquanto que o joio, ele parece todo certinho, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que é a imagem que ele cria, ou seja, não tem frutos. Então, é importante você saber que o trigo vai dar o seu fruto, enquanto o joio é só separado para ser queimado. E isso denota, então, a minha condição espiritual e a sua condição espiritual. Por quê? Porque você é livre para plantar o que você quiser. Agora, o inimigo, ele veio aqui. O que é o inimigo das nossas almas? Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Tiago, né? O nosso inimigo não é o nosso vizinho, nosso inimigo não é, a vizinha da esquina. Não, a Bíblia diz que a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades que agem o quê? Nas regiões celestiais. É o inimigo. E aí o inimigo, ele vem o quê? Para tentar plantar aí na sua mente o quê? A dúvida, o desespero, a falta de fé, a falta de acreditar no que a palavra de Deus de fato é. Então, a gente tem um Jeová que cura, um Jeová que provê, um Jeová que liberta, um Jeová, né? Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o que eu e você devemos fazer? Tomar o posicionamento de sermos o trigo. Aquele trigo que planta a semente na hora certa, e então ela dá o fruto correto. Mas os frutos corretos da nossa vida vão ser vistos dia após dia, né? Eu digo por mim, porque quando eu não tinha Jesus, os meus frutos eram correspondente à carne, correspondente ao meu próprio eu, correspondente a ter ganho somente para a minha vida. Mas quando eu conheci o Jesus e ele foi transformando e continua transformando a minha vida dia após dia, os meus frutos mudaram. Eu não penso só em mim, eu não penso só em fazer as coisas que eu quero, mas eu sempre estou pensando no reino. Eu estou sempre buscando dar frutos para o reino, com a minha conduta, com a minha obediência, com a verdade do evangelho que eu escolhi viver. Não porque eu sou perfeita, porque eu não sou, né? Ninguém é perfeito. Mas todos os dias temos a escolha de sermos joio ou trigo, de parecermos de fato cristão ou de fato sermos cristão. Porque cristão verdadeiro é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. E a partir do momento que você nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue ele, você está dizendo assim: o Senhor é o Deus da minha escolha. Eu não faço mais nada do que eu quero concernente a me beneficiar somente, mas eu vou fazer tudo aquilo que está de acordo com a tua palavra. Porque o joio, ele passa a imagem do cristão. E a gente vê que existe muitos joios aí, pastores que dizem serem pastores e aí usam da palavra para ganhar e enganar as pessoas. Né? A gente vê vários cristãos dentro da igreja que diz serem cristão e a sua conduta não é correspondida de acordo com a palavra. Então, sempre vai ter o joio no meio do trigo, sempre. Então significa que você fala: ah, Tati, mas a igreja não é um lugar onde todo mundo deveria melhorar? Sim,
Só que mesmo em meio à igreja, existem os joios, existem aquelas pessoas que Deus levantará para mostrar que de fato são verdadeiras, mas o inimigo aqui diz que quem plantou o joio no meio do trigo foi o inimigo. Então ele vai levantar para confundir a vida das pessoas, para você acreditar nas pessoas, só que por isso que é importante você ter o Espírito Santo e ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, ele vai te alertar, ele vai te orientar, ele vai te dizer, ele vai falar, olha, essa pessoa não é tão verdadeira assim, essa pessoa não está falando a verdade, olha os frutos da vida dela, né? Porque a pessoa pode falar o que quer, mas você verá o resultado da vida dela a partir dos frutos, né? Então é importante você ter esse discernimento, é importante você saber que sempre haverá o joio no meio do trigo, mas no final o joio vai ser queimado e vai ficar somente o fruto bom. E isso significa que quando Jesus voltar, aquele que é o povo remido, aquele que é o povo verdadeiro, aquele que escolheu caminhar dentro dos princípios de Deus, dentro do padrão de excelência, vai ser ali purificado e separado para morar com ele na glória. Mas o joio vai ser queimado. Não subirá para ter uma eternidade com o Pai. Então é importante você saber que as suas escolhas hoje, daquilo que você vai semear, dirá qual é o futuro que você terá em relação ao Pai, em relação ao reino. Então tome muito cuidado com a sua plantação. Se você decide ser verdadeiramente filho de Deus, seja o melhor filho, seja a melhor pessoa. Se você decidiu servir no reino, sirva de toda a sua alma e seu coração, faça com excelência. Se você decidiu caminhar dentro do padrão de excelência daquilo que Deus nos ensina, é a melhor decisão que você tomou. Agora, haverá aquelas pessoas que falarão em nome de Deus, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome. E o próprio Deus vai falar o que para ele? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Porque Jesus só reconhece quem é trigo, quem é filho, quem anda de acordo com a sua palavra e dá o fruto concernente àquilo que ele ensinou. Uma árvore boa não tem como dar um mau fruto. Então, se o fruto daquela árvore, vamos colocar aqui a árvore aí, né, é Jesus. Ele é a videira verdadeira, somos enxertados nele. Nele só há perfeição, nele só há misericórdia, perdão, graça, amor. E aí, como que você é enxertado numa videira verdadeira como é Jesus e dá maus frutos? Claro que às vezes a gente erra, a gente peca, pode acontecer, a gente é ser humano, mas não ter uma conduta dentro de uma escolha de ficar semeando o mal o tempo todo, falar mal da vida do outro, desejar o mal, ser invejoso, né? Mas fazer o quê? Caminhar dentro do que a palavra de Deus diz, que hoje você possa ter o discernimento e a clareza de saber que quem é responsável pelas suas escolhas são você. O Pai, ele tá aí para te orientar e te guiar em todo o tempo. Mas é importante você tomar um posicionamento de filho e filha amada de Deus. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui e eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero, Pai, ser filho e filha amada por Ti. Eu não quero ser joio. Que todas as minhas ações sejam concernentes à videira verdadeira que é Jesus. Em amor, em graça, em perdão, em misericórdia, em caminhar renunciando o meu próprio eu e caminhando dentro da excelência que vem de Ti. Transforma a minha vida para que quando de fato ocorrer a separação entre o joio e o trigo, eu seja o trigo pronto para te dar e mostrar a Ti os frutos daquilo que o Senhor plantou dentro de mim e eu também plantei na minha vida e também no seu próprio reino. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração, saiba que a partir de agora você é um ramo enxertado em Jesus. E nesse ramo você renunciará ao pecado, você irá caminhar dentro da palavra de Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios, na obediência,
renunciando seu próprio eu, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. E o resultado disso é a excelência de uma vida eterna, de uma vida abundante, não só aqui, mas por toda uma eternidade. De intimidade, onde o Pai irá te revelar aquilo que você precisa saber. Amém? Então vamos orar agradecendo? Pai amado, muito obrigada. Muito obrigada, Paizinho, pela tua graça, pelo teu amor, por essa palavra, de forma clara, simples e direta, que possamos, Pai, ser trigo em todo o tempo. E se em algum momento falharmos, Senhor, o Senhor nos resgate novamente, o Senhor nos fortaleça em Ti, para que possamos caminhar dando bons frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Então Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor.